meus queridos amigos, inscritos e companheiros aqui do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, eu acredito, eu creio que sim. Para mim, é uma grande honra ter você, contar com a sua audiência. Se você já é meu inscrito, muito obrigado aí pelo teu carinho, pela sua audiência. Mas, se por um acaso você está passando por aqui nesse exato momento e ainda não fez a sua inscrição e quer fazer a sua inscrição, como é que faz? Bom, isso é muito simples e fácil. Basta tão somente você apertar aí o sininho e programar ele para que assim você possa estar recebendo todas as notificações deste mesmo canal. Assim, você sempre será abençoado com uma oração ou com a ministração da Palavra de Deus, se assim você preferir, ok? Também eu quero aproveitar esta mesma oportunidade que você me concede de estar aí no seu celular ou na tua casa para te pedir um favor muito importante. Eu gostaria que nesse momento você deixasse o like aí no vídeo. Sim, deixe o like, porque o like é muito importante para o crescimento do canal aqui nessa mesma plataforma. Digo isso porque agora o YouTube ele meio que exige que o vídeo ele tenha um certo número de likes, um alto número, porque assim ele vai entender que as pessoas estão gostando do vídeo. E uma vez que a plataforma entende que as pessoas estão gostando desse vídeo, esse mesmo vídeo que você está assistindo agora, ele vai ser passado para frente. E assim ele vai poder chegar para outras pessoas, seja aqui no Brasil ou até mesmo fora dele. E o texto que eu vou utilizar nesse momento se encontra no livro de Mateus. Mateus capítulo de número 4 e versículos de número 1 e 2 apenas. Amém? Bom, vamos então à leitura do santo texto da palavra do Senhor. Mateus capítulo 4 e versículos de 1 e 2. Diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha aí o 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Amém? Vocês puderam observar que eu acabei de fazer a leitura de um texto bastante conhecido. Mas antes de explicar o texto que foi lido, eu tenho que explicar para você um pouco do contexto histórico ao qual esse mesmo texto está envolvido. Eu estava aqui em casa estudando a palavra de Deus e eu comecei a meditar em algumas coisas. E ao meditar em algumas coisas, eu pude chegar então a uma eminente conclusão. Foi absolutamente necessário o próprio Cristo em pessoa descer aqui na terra, vir até aqui a terra. Ele veio aqui para cumprir uma missão, um objetivo estabelecido. Quando Deus cria o homem, quando Deus cria a mulher, Deus então ele olha para eles com um olhar de expectativa, porque Deus então havia dado absolutamente de tudo a eles. Tinha colocado eles num lugar muito bonito, que é o Jardim do Éden. Enfim, meus amigos, tudo aquilo quanto eles precisavam, eles tinham e Deus havia entregado para eles. Mas mesmo assim, havia uma árvore, havia um fruto naquele local que eles não poderiam chegar perto. E claro, não chegando perto, eles por consequência não poderiam se alimentar daquele fruto. Mas vocês conhecem a história, vocês sabem muito bem o que aconteceu. Eles foram enganados pelo diabo, porque o diabo havia entrado em uma serpente. Enfim, eu só sei que eles caíram no pecado da desobediência. Eles desobedeceram a Deus. E por desobedecerem ao Pai, logo eles abriram a porta para que o pecado pudesse entrar de imediato na história da raça humana. E uma das coisas que eu acho incrível, meus amigos, é que Deus ele não desiste do homem. Deus ele vai dando oportunidades para o homem. Deus ele tentou fazer aliança com o homem. Deus tentou ser amigo do homem. Deus até usou outras pessoas para tentar se aproximar da humanidade. Mas porém, no entanto, isso também não funcionava. Por quê? Porque todos os homens e mulheres que Deus usava, eles também eram seres humanos. E por serem seres humanos, eles também eram falhos e pecadores. Até que em um certo momento, meus amigos, foi necessário alguém se levantar do trono e se colocar à disposição do nosso Pai, do nosso eterno Criador. Eu estou falando de nada mais nada menos do que o próprio Cristo em pessoa. Então, com seu olhar cheio de amor e esperança, ele olha para o Pai e diz assim: Pai, agora o negócio é comigo. Agora eu vou descer. Agora eu vou trazer de volta toda a sua criação. Pois bem, agora segue seu plano. O mestre tinha que vir até a terra. Mas para que ele pudesse vir até a terra, Deus então escolhe um casal. Vocês sabem perfeitamente que Maria recebeu a visita de um anjo do Senhor. Esse anjo que falou para ela que ela foi selecionada para esta missão. Semelhantemente também, José foi alertado por um anjo do Senhor acerca dessa missão. Enfim, eles aceitam essa missão. E meses depois, nasce o nosso mestre.
Jesus aqui na Terra, por um certo período de tempo, teve uma vida comum, uma vida normal, como um homem aqui na Terra. E você vai vendo que chegou o momento então de Jesus iniciar o seu ministério sobre a face da Terra. Jesus, ele foi ao encontro de um certo homem, um certo rapaz. João Batista, por sua vez, era primo de Jesus. Porém, ele dizia: vai chegar um dia que vai vir um, e esse um, com certeza, ele é maior do que eu, porque eu vos batizo com água, e ele, por sua vez, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E não dá outra, meus amigos. Um dia estava ele sendo usado por Deus quando ele avistou alguém diferente dentre a multidão que procurava ele para ser batizado. E esse alguém diferente era nada mais, nada menos do que o próprio Cristo em pessoa. Mas, no primeiro momento, o próprio João Batista, ele se estremece, mas mesmo assim, ele vai e batiza Jesus. E Jesus, ele foi batizado para que nele se cumprisse a vontade do Pai. E depois disso, o que é que ocorre? O que é que acontece? Simples. Você percebe claramente que Jesus, ele foi levado pelo próprio Espírito Santo ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Nesse exato momento agora, estamos exatamente no ponto aonde eu acabei de fazer a leitura para você. Até aqui eu expliquei o contexto da história e agora eu deixo de lado a parte histórica e eu entro nas revelações do céu para minha e para sua vida. Pois muito bem, meus amigos, ao prestar atenção nesses detalhes, o Espírito Santo de Deus começou a falar em meu coração. E conforme ele foi falando ao meu coração, eu fiz aqui algumas anotações importantes que eu quero passar para vocês. Porque sobre essas anotações estão as revelações do céu para sua vida nesse exato momento. O próprio texto que eu acabei de fazer a leitura, ele diz que Jesus, ele foi levado ao deserto por quem? Pelo próprio Espírito Santo. E espiritualmente, eu tenho que fazer uma explicação a você. O que significa, o que é que vem a ser o deserto numa linguagem espiritual? Deserto, numa linguagem espiritual aqui nesta mensagem, eu classifico, eu identifico como momentos de dificuldade, como momentos de adversidade. E o que é que eu quero dizer com isso? O que eu gostaria de nesse momento te informar é que, assim como o próprio Jesus Cristo em pessoa foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, ou seja, para passar por algumas provações, logo eu entendo e compreendo que nós, como seres humanos, também estamos sujeitos a atravessar, a passar por um deserto em nossas vidas. Então, meus amigos, diante disso, eu pude fazer algumas observações bastante importantes. Eu descobri que em meio à aprovação, em meio ao momento de dificuldade, em meio ao deserto, todo cristão ele deve tomar 4 atitudes importantes em meio a esse mesmo período. Bom, meus queridos amigos, vamos lá então. Qual é de fato a primeira atitude que o verdadeiro cristão deve tomar quando ele estiver passando, quando ele estiver atravessando por um deserto em sua vida? A primeira atitude que eu vejo que um cristão deve tomar é simplesmente aceitar quando o próprio Deus em pessoa permite que ele passe por um deserto, que ele passe por um momento de provação. Mas isso é bíblico? É claro que é. E eu posso provar a você. Se você abrir a Bíblia lá no livro de Jó, logo no início, você vai ver a história desse mesmo personagem. Você vai ver o seguinte, que Jó era um homem rico, Jó era um homem poderoso, Jó era um homem íntegro e, portanto, ele também se desviava do mal. Jó servia a Deus, mas aí Satanás também observava a Jó. Aí ele teve a audácia de um dia chegar à presença do nosso Senhor e fazer o seguinte questionamento. Ele fez um questionamento. Ele disse a Deus assim: é claro que ele te adora, é claro que ele te serve, porque para ele não falta nada, tu dá tudo para ele. Agora eu quero ver tu deixar eu tocar nele, e aí tu vai ver se ele vai pecar ou não. Aí Deus aceita isso. O diabo agora tem a permissão de arrancar tudo de Jó. Deus permite que Satanás toque na vida de Jó, na saúde de Jó. Deus permite que Satanás também arranque todos os bens de Jó. Porém, algo que de fato Satanás não poderia tocar, que era o quê? A alma de Jó, porque a alma de Jó pertencia ao Senhor. Você pode perceber que mesmo Jó sendo íntegro, sendo correto, Deus permite que ele passe por esse vento. Deus permite que ele atravesse o deserto. Espiritualmente, o que é que eu tenho a falar sobre isso? Bom, é muito simples. Na maioria das vezes, muitos de nós, lamentavelmente, só aceitamos as partes boas de Deus, mas esquecemos que muitas das vezes também é necessário que o cristão ele passe por um momento de provação, ele passe por um momento de adversidade ao longo de sua história. Mas, porém, no entanto, eu quero falar uma coisa muito importante. Eu quero falar sobre 2 pontos pelos quais
Muitas das vezes Deus permite que nós passamos por um deserto, que nós atravessamos por uma situação muito complicada em nossa vida. E o primeiro ponto pelo qual eu quero falar aqui é que, geralmente, quando Deus em pessoa permite que nós passamos por algum tipo de provação, é que Ele quer testar o nosso coração. Sabe por quê? Porque a própria palavra dele diz o seguinte, que onde estiver o vosso coração, ali também estará o vosso tesouro. E aí você percebe que Jó, por sua vez, ele era um homem que vivia cercado de riquezas quando se tratava dos assuntos da terra. Porém, Deus queria testar a vida dele, Deus queria testar o coração dele. E aí você logo vai perceber o seguinte, que o coração de Jó não estava pautado, concentrado nas bênçãos materiais, nas coisas materiais que ele possuía. Não, você vai também observar no texto o seguinte, que a mulher de Jó, ela escapa, a mulher de Jó fica viva, mas ao invés de ajudar o marido, não, sabe o que ela faz? Ela começa a tentar Jó a pecar. Ela então olha fixamente para Jó e diz exatamente assim, Jó, olha aí a sua situação, Jó. Você já perdeu tudo, você já perdeu a casa, nossos filhos morreram, nossos animais também morreram, Jó. Jó, faz o seguinte, Jó, amaldiçoa logo esse Deus ao qual você serve e morra logo, Jó. Só que Jó, ele superou as expectativas de Deus. Sabe como? Ele olhou para a mulher e disse exatamente assim, mulher, agora tu está falando aí como uma louca, sabe por quê, mulher? Eu sempre aceitei o bem de Deus, nós sempre aceitamos o bem de Deus. E agora também que ele manda essa aprovação, nós não iremos aceitar, mulher? E para terminar com chave de ouro, você vai ver Jó citando o seguinte, falando o seguinte, Jó, ele grita assim, e tem mais, mulher, eu sei que o meu Redentor vive. Então, meus amigos, através dessa nobre atitude, você percebe que Jó, ele passa por essa prova, ele é aprovado nessa questão. Sabe por quê? Porque nesse momento ele mostrou para Deus qual era a verdadeira riqueza que ele possuía. De fato, a verdadeira riqueza de Jó não eram seus bens, mas a verdadeira riqueza de Jó era a presença do Pai, era a presença do Eterno. Então ali você percebe que rapidamente, dentro de pouco tempo, Jó teve todos os seus bens restituídos. E como se não bastasse isso, logo também o nome do Senhor, através da vida de Jó, é glorificado. Talvez você está como Jó, sendo testado de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Mas eu digo uma coisa a você, tenha fé, tenha esperança. Sabe por quê? Porque toda aprovação, ela é passageira. Se você está sendo provado, tentado por Deus, lembre-se disso. Deus quer testar o teu coração. Deus quer saber se de fato o teu coração está pautado e concentrado nele. A sua maior riqueza não deve ser os bens materiais. De fato, bens materiais são bons, mas a nossa maior riqueza, com certeza, é a presença do Pai. E o segundo ponto que nesse momento eu quero estar falando é que quando Deus, ele geralmente permite um deserto, uma aprovação na vida de um cristão, é que ele quer dar experiência para esse cristão. Mas experiência no qual sentido? Em que sentido? Ora, experiência é para ajudar o nosso próximo. Experiência é para ajudar as pessoas. Sabe por quê? Porque pode ser que muito em brevemente Deus coloque pessoas no nosso caminho que estejam passando por um momento de adversidade, por um momento de dificuldade. E aí então, é por isso que muitas das vezes nós somos perseguidos, nós somos maltratados, nós somos testados. Sabe por quê? Porque a aprovação, ela serve também para nos deixar mais experiente. Eu vou ensinar uma coisa a você. Só entende de lágrima quem já chorou. Só entende de tristeza quem um dia já ficou triste. Só entende de perca quem um dia já perdeu. E é por isso que muitas das vezes Deus permite que nós passamos por esse tipo de adversidade, por esse tipo de dificuldade. É para nos dar experiência, porque daí quando Deus colocar pessoas no nosso caminho que estejam passando por dificuldades, aí então nós vamos ter experiência para poder ajudar essa pessoa. Porque nós atravessamos pela mesma estrada que hoje essa eventual pessoa pode estar passando. Deus quer usar vocês bem mais do que tem usado. Vamos lá então. Qual é a segunda atitude que um verdadeiro cristão tem que tomar quando ele de fato estiver atravessando por um deserto? A segunda atitude pelo qual o cristão deve tomar é essa aqui, é sempre confiar no Senhor. Sabe, eu sei que nesse momento eu estou falando com pessoas que provavelmente estão passando aí por um processo difícil na sua jornada, por um processo difícil na sua história. Mas mesmo assim, eu digo algo especial a você. Confie no Senhor. Qual é a base bíblica que eu posso mostrar para você confiar no Senhor? É simples.
Abre aí a sua Bíblia lá no Salmo 125 e versículo 1 e você vai ver que o salmista escreveu o seguinte. O salmista escreve assim: e aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, porém permanecem para sempre. Então, aqui está a base para você confiar no Senhor. Eu não sei que tipo de prova você está passando. Eu não sei que tipo de adversidade acertou e encheu a tua vida. Mas eu digo a você, confia no Senhor. Sabe por que eu digo isso? Porque muitas das vezes Satanás, o nosso adversário, ele tem colocado sementes, ou seja, ele tem colocado pensamentos negativos em nossas mentes, para que assim nós venhamos pensar que nós estamos abandonados em meio a uma guerra, em meio a uma batalha. Mas eu digo a você que é mentira, porque o nosso Deus, ele não nos deixa, o nosso Deus, ele não nos abandona. E eu vou mais além, porque a própria palavra de Deus diz que pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta, mas todavia Deus jamais se esquece de um filho teu. Então você não é esquecido por Deus. Deus, ele não te abandona. E o fato dele não te abandonar já é motivo suficiente para poder confiar nele. Confia no Senhor com toda a tua força. Confia no Senhor sempre, hoje e eternamente. No passado, Deus nunca deixava, Deus nunca abandonava os seus filhos. E não é hoje que ele vai abandonar os teus filhos. Deus nunca abandonou a minha pessoa. Deus nunca abandonou a minha família. E você acha que ele vai abandonar você? Você acha que ele vai te deixar? Não vai não. Então, se o diabo tem colocado essas setas na sua mente, repreenda esses pensamentos malignos em nome de Jesus, porque isso não provém de Deus, isso não provém do Espírito Santo. Sabe? Não pare para dar ouvidos ao diabo, não pare para dar ouvidos aos filhos de Satanás, mas apenas pare quando essa voz for a voz de Deus, te encorajando a prosseguir, te encorajando a caminhar. Bom, vamos lá. Qual é a terceira atitude que o verdadeiro cristão deve tomar quando ele estiver diante de um deserto, quando ele estiver diante de uma provação? A terceira atitude, meus queridos amigos, é agir de forma positiva em meio a esse processo. Mas então, de que maneira o ser humano ele pode agir de forma positiva em meio ao seu deserto? Eu vou aqui citar outro exemplo bíblico para você. Se você abrir a Bíblia aí no livro de Atos, no capítulo 16, você vai ver a saga, você vai dar de cara com a história de dois missionários. Eu estou falando de Paulo e de Silas. Bom, diz a história que um dia eles estavam pregando em uma determinada cidade, eles ministravam a palavra bem certinho, bem ok. Aí uma menina começou a atrapalhar eles na hora da ministração. E Paulo ficou perturbado com aquela situação, porque aquela menina não parava de berrar, não parava de gritar exatamente assim, que aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo. E se você olha com o olhar humano, de fato essa menina não estava errada, eles de fato eram sim homens de Deus. Porém, Paulo percebe que aquela menina não estava normal, pois dentro dela havia um espírito maligno, era um espírito de adivinhação. Aí Paulo se perturba e naquela mesma hora ele expulsa aquele demônio. E a multidão ali daquela cidade se levanta unida contra eles, não gosta daquela situação. Porque aquela mesma menina dava grande lucro aos seus senhores por conta de seu dom de adivinhação. E agora ela já não tem mais esse dom de adivinhação, porque aquele espírito havia sido embora. Então, eles ali são pegos e são levados na presença dos magistrados da época, dos doutores da época. Ali eles apanham e, como se não bastasse isso, meus amigos, eles são jogados em uma prisão. E ali acontece algo muito bonito. Durante a noite, mesmo jogados na prisão, mesmo tendo apanhados, eles tomam ali uma atitude que agradou o coração de Deus. Eles começaram então a agir de maneira positiva, mesmo em meio a essa dificuldade, mesmo em meio ao deserto. Sabe o que eles começaram a fazer na cadeia? Eles começaram a adorar. Eles começaram a glorificar o nome do Eterno. Eles literalmente fizeram um culto ali no meio da cadeia. Eles agiram de forma positiva em meio àquele deserto, em meio àquela dificuldade. E aquilo chamou a atenção de Deus. E para encurtar a conversa, você logo percebe o seguinte, que Deus coloca ali um anjo e ali eles foram libertos. Sabe o que eu aprendo com isso? Nós temos que adorar a Deus em todos os momentos da nossa vida, seja ele um momento bom ou seja ele um momento de turbulência. Porque o verdadeiro adorador, ele faz isso, ele está sempre adorando a Deus. Não importa se o bolso dele está cheio de dinheiro, não importa se ele está vestindo roupas caras, não importa também se ele está passando pela dificuldade. Porque adorar a Deus em meio à alegria, em meio à bonança, de fato é bom. Vamos aprender com Paulo e Silas.
Vamos adorar a Deus não só quando tudo vai bem, mas vamos adorar a Deus quando o deserto acertar, atingir em cheio a nossa vida também. E logo ali também, você logo acaba percebendo o seguinte, que tanto Paulo quanto Silas, eles foram aprovados por Deus em meio a essa jornada, em meio a essa situação. E aí você percebe que o nome do Senhor foi engrandecido e exaltado através da vida desses missionários, desses homens de Deus. Você percebe que o carcereiro também ele se converte, houve grande conversão ali naquela cidade. Sabe o que eu entendo aqui? É que Deus, ele quer que o nome dele venha a ser sempre glorificado na nossa vida, na nossa história, na minha vida e na sua história, em todos os momentos enquanto nós estivermos aqui na terra. Sendo assim, então vamos lá, vamos partir agora para a conclusão desse sermão. Qual é a quarta atitude que um verdadeiro cristão ele deve tomar quando ele estiver atravessando, passando por um deserto em sua vida? A quarta e última atitude que ele deve tomar é sempre permanecer firme, sempre permanecer fiel aonde Deus o colocou. Sabe por que eu falo isso? Porque nesses últimos tempos, existem algumas pessoas que não entendem os seus processos. Existem certos tipos de pessoas que não entendem quando Deus está trabalhando na vida delas. Aí, tem gente que pensa assim, que é melhor mudar de ministério, outros pensam que é melhor se afastar. E meus queridos amigos, nesse momento eu quero falar sobre uma coisa bastante assustadora. Quantas pessoas, quantos amigos nós conhecemos e lamentavelmente abandonaram a presença do Senhor, deixaram a presença do Senhor. Sabe por quê? Porque permitiram que o diabo colocasse na sua mente e no teu coração setas malignas. E lamentavelmente isso tem acontecido com muitos cristãos. E para mim, uma das coisas mais tristes e mais chatas que existem é quando eu encontro por aí alguém que um dia esteve juntamente comigo servindo ao rei. E lamentavelmente ele se encontra afastado hoje. Porém, nesse momento, eu quero aqui te dar um conselho. Ore por essas pessoas. Ore sempre por essas pessoas. Não maltrate essas pessoas. Se essas pessoas precisarem de uma mão, estenda a mão para elas. Vamos ser solidários. Não vamos fazer como aquele irmão do filho pródigo fez. Talvez você está aí do outro lado da telinha me assistindo. E coisas como essa, pensamentos como esse, passam na sua mente, passam dentro do teu coração. Pensamentos de querer parar, pensamentos de querer desistir, pensamentos de querer retroceder e voltar para trás. Sabe, não volta para trás não, mas aguenta firme o seu processo, entenda o seu processo, não saia da presença de Deus, mas nesse momento siga o meu conselho, fica firme, não saia da onde Deus te colocou, não saia da posição onde Deus colocou você. Sabe? Porque Deus conta com você. Deus quer usar você com poder e autoridade sobre toda a face da terra. Porém agora eu estou falando diretamente com aquelas pessoas que lamentavelmente aí pararam, encostaram no seu ministério, deram um tempo, por assim dizer. E nesse momento então, já para terminar este sermão, eu vou te dar um conselho. Se você está afastado, volte. Se você está longe, volte para perto. Não dê ouvido para os apontares de Deus que poderão surgir por aí. Não dê ouvido para os pensamentos que Satanás tem colocado na sua mente. Não. Você não deve olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Mas olhe sempre para o autor e consumador da nossa fé, que é quem? É Jesus Cristo de Nazaré. É para Ele que você deve olhar. É para Ele que nós, como cristãos, como seres humanos, devemos olhar. Talvez você está me assistindo e você saiu da posição, você não está mais na posição. Volte para os caminhos do Eterno enquanto é tempo, porque Ele ainda precisa de você. Eu quero aproveitar esse momento para me despedir e também para agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele me concedeu de ministrar a palavra de Deus ao teu coração. Nesse momento, então, eu me despeço. Mas antes de me despedir, vamos fazer um trato? Vamos fazer assim? Eu oro por você e você ora por mim. Bom, sendo assim, até o próximo vídeo, se assim o grande Deus Israel me permitir. Tchau!